Teu próximo passo está nas mãos de Deus. Êxodo, capítulo de número 14, para a honra e para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 14. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus, eu queria pregar, né, irmão, do Êxodo inteiro, só que é muito grande. Vou fazer um breve resumo para a honra e para a glória de Deus. Êxodo, capítulo de número 14, a palavra de Deus vai dizer: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração, aleluia, de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E então aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado ao Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize ao filho de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar, glorificando o nome santo do Senhor. Queridos e amados irmãos, quando nós começamos, aleluia, a ler o livro de Êxodo, nós começamos a ver agora a preparação de um povo que é escolhido por Deus, a preparação de um povo que Deus tem para Ele mesmo, aleluia. E esse povo ali vai dizer que das 12 tribos, aleluia, que estavam ali no Egito, que, aleluia, José trouxe eles para morar no Egito, eles estavam ali, eles viveram ali. Só que em determinado momento, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que é levantado, depois de José ter falecido, é levantado muitos anos depois um faraó. E esse faraó, a Bíblia vai nos dizer que ele não conhecia José, porque José ele era honrado no Egito. José era um homem que foi honrado por tudo que ele fez pelo povo lá do Egito, por tudo que ele, aleluia, que Deus usou ele naquele lugar, e ele era honrado. Só que chega agora um determinado momento que um certo faraó levantado já não conhece a história de José, e não sabe quem foi José. E este faraó agora, olhando para o povo hebreu, ele começa a temer, porque o povo hebreu ele se multiplicava, o povo hebreu crescia de maior
coração, com medo daquele povo se juntar com seus inimigos e ir contra eles, agora esse faraó vai começar a dizer que tinha muitos hebreus ali, que ele estava, aleluia, colocando em risco, aleluia, o seu povo, deixando aquele povo crescer. E na mente, aleluia, daquele faraó, agora ele vai começar a passar trabalhos para aquele povo. Ele vai começar a aumentar a carga, aleluia, de trabalho. Aquele povo já servia o povo egípcio, só que era um trabalho, aleluia, qual eles recebiam por isso. Só que agora faraó começa a aumentar a carga de trabalho deles, porque na mente de faraó, quanto mais eles trabalhavam, menos tempo eles tinham, aleluia, para poder crescer. Quanto mais eles trabalhavam, menos tempo eles tinham para poder se multiplicar, aleluia. E a palavra de Deus, aleluia, vai dizer que mesmo fazendo isso, a terra ainda continua a se encher de hebreu. O povo ainda continua a se multiplicar. O povo ainda continua, aleluia, a crescer e aumentar a cada dia mais. Apesar da aflição do povo ter se aumentado, aleluia, o povo ainda continua crescendo. E a palavra de Deus vai dizer que esse faraó agora olha e começa agora a colocar um serviço, um trabalho escravo naquele povo, um trabalho dobrado, multiplicado, para aquele povo parar de se multiplicar. E agora, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que mesmo assim, esse povo continua a aumentar, esse povo continua a crescer, aleluia. E a palavra vai dizer agora que Faraó, vendo isso, ele vai, aleluia, começar a agir no oculto. Ele chama, reúne lá as parteiras, aleluia, as parteiras que eram parteiras de hebreias, que eram parteiras de egípcias, aleluia, e vai ali agora pedir para essas parteiras. A Bíblia vai narrar sobre duas parteiras, vai falar o nome de duas delas, mas a ordem foi para todas, só que essas duas em especial a Bíblia cita. E é curioso, aleluia, que a Bíblia vai citar o nome dessas duas parteiras, que tem pelo nome Sifrá e Puá, mas não fala quem que foi esse faraó. Sabe por quê? Sifrá e Puá, quando elas recebem a ordem de faraó, elas recebem uma ordem, aleluia, para matar os meninos que nascessem, para matar as crianças que nascessem homem, aleluia. Só que Sifrá e Puá, elas temem ao nosso Deus, elas temem ao nosso Senhor, aleluia. E quando Sifrá e Puá, aleluia, recebe essa ordem, elas não fazem, elas não cumprem. E Faraó vai chamar elas e vai dizer: por que vocês não estão fazendo isso? Aleluia. Elas vão omitir, aleluia, uma informação. Escute bem, elas não mentiram, mas omitiram uma informação. Uma coisa era verdade que elas vão dizer, que as mulheres hebreias, aleluia, elas tinham mais vigor em dar à luz. Quando elas davam à luz, aleluia, quando elas chegavam para fazer o parto, as hebreias já tinham dado à luz, ao contrário das egípcias, que davam parto no tempo certo, aleluia. Só que essas mulheres não mentiram e omitiram essa informação. E Faraó agora vai aquietar seu coração. Deus vai olhar, aleluia, para Sifrá e Puá, aleluia, e vai abençoar elas com família. Sabe por quê? O nome de Sifrá e Puá aparece na Bíblia. De Faraó, não. Aquele que vai contra aquilo que Deus tem projetado, aleluia, não merece honra. Mas aqueles que defendem a causa de Deus, esses aparecem nas Escrituras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu santo nome, Pai. Só que agora, irmãos, Faraó, ele vai ser mais ousado. E agora ele não vai agir, aleluia, no obscuro. Ele vai falar, aleluia, diretamente para o povo, que o menino que nascesse seria lançado no rio, naquele rio chamado de Nilo, naquele rio onde havia sacrifícios, naquele rio onde o povo ofertava para deuses estranhos. Os egípcios tinham vários deuses estranhos, aleluia. E ele vai dizer que todo menino que nascesse teria que ser lançado naquele rio, aleluia, glória a Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa, tem uma promessa de Deus que foi feita para Abraão em Gênesis capítulo de número 12, aleluia, versículo de número 2 e versículo de número 3, a palavra de Deus, aleluia, vai dizer lá que o povo, aleluia, de Deus é um povo múltiplo. A palavra de Deus vai dizer para Abraão que Abraão teria muitos filhos, teria muitas nações que viria dele, aleluia, e ele abençoaria. E não tem como, quando Deus tem uma promessa, aleluia, pode haver um decreto que for do governo, pode haver, aleluia, a lei que vier do governo, o mandamento que vier, pode haver a opressão do inimigo que vier, comandará, Senhor, a vontade de Deus e a promessa de Deus, ela permanece.
pode vir a aflição que for, a dificuldade que for, aleluia, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, permanece, aleluia, Jesus. Nenhuma promessa termina em decreto humano, nenhuma promessa termina, aleluia, na astúcia de Satanás, nenhuma promessa termina, aleluia, no agir e no mover humano, mas ela permanece pela vontade de Deus, aleluia, Jesus. E no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que agora nasce um menino, aleluia. E esse menino ele vai ser cuidado pela sua mãe até os 3 meses, vai ser escondido pela sua mãe até os 3 meses, porque depois dos 3 meses a criança começa a ficar mais espertinha, mais barulhenta, e aí ela estaria colocando em risco a tua família e manter essa criança. Essa mulher decide então, aleluia, confiando em Deus, colocar essa criança num cesto de junco defumado, aleluia, vai colocar ali uma tampa sobre esse cesto, aleluia, e vai colocar essa criança agora dentro do rio, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que a irmã desse menino observa de longe, Miriam, aleluia, vai dizer para saber o que vai acontecer com essa criança, aleluia, Jesus, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a filha de Faraó se banhava ali, a filha de Faraó observa aquele cesto e manda ali a serva ir até o cesto, a serva vai até o cesto, pega o cesto e traz até, aleluia, a filha de Faraó. Quando a filha de Faraó ali agora pega o cesto, ela abre o cesto, a Bíblia vai dizer que Joquebede não fecha, mas dá para entender que estava fechado, porque a Bíblia fala que agora vai abrir o cesto. Ela abre o cesto e vê uma criança chorando, e a Bíblia nos diz que ela sente compaixão dessa criança, aleluia. A Bíblia vai dizer que ela sente compaixão dessa criança, e ela vai ver que provavelmente essa criança ela tinha sido circuncidada, e vai entender que era uma criança hebreia. E essa pessoa agora, aleluia, a menina que estava ali observando, agora se apresenta, aleluia, para a filha de Faraó, e vai dizer: quer que eu chame uma das mulheres hebreias para cuidar dessa criança? E a mulher manda: vai lá. E ela vai lá e traz Joquebede até essa criança, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando ela traz Joquebede até essa criança, aleluia, ela vai dizer assim: olha, leva essa criança, cuida dessa criança para mim, aleluia. E Joquebede agora tem seu filho de volta, está vendo o sobrenatural de Deus? Joquebede talvez não sabia o que ia acontecer no seu amanhã, aleluia, com o teu filho, a partir do momento que ela colocou naquele rio. Só que Deus já tinha projetado tudo, e essa criança, apesar das voltas que dão, apesar, aleluia, de não sabermos o que vai acontecer no nosso próximo passo, essa criança volta para a mão de Joquebede, e Deus abençoa, aleluia, grandemente Joquebede. Um rio que era um lugar de morte, um rio que significava de morte, agora passa a ser a transição, aleluia, para uma vida, passa a ser a transição para o crescimento e a libertação de um povo que estava cativo. Mandará, Senhor, pastoé, aleluia, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o Deus que cuida dos detalhes de Adriano. E é impressionante que apesar de Moisés, que até então não tinha sido chamado de Moisés, aleluia, algumas pessoas vão dizer que o nome dele era Joaquim, só que vamos seguir com Moisés em nome de Jesus. Essa criança agora, ela volta para a mão da sua mãe, só que a sua mãe ainda vai ser abençoada, porque o nosso Deus, quando Ele quer abençoar, Ele não mede, aleluia, esforços, aleluia, Ele não abençoa, aleluia, de forma pequena, mas Ele abençoa de forma grande. E além dessa criança voltar para as mãos de Joquebede, agora ela também vai ganhar um salário, aleluia, para cuidar dessa criança. Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente confia, esse é o Deus que a gente entrega o nosso próximo dia, o nosso próximo passo. Cuida do teu hoje, se preocupa com o teu hoje, consagra o teu hoje, o amanhã deixa nas mãos de Deus. Cuida, comandará, Senhor, Ele tem preparado bênção para você, só cuida, aleluia, do teu hoje e confia nesse Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja teu santo nome, Pai.
A Bíblia vai dizer que Joquebede agora ela cuida do menino, depois ela devolve esse menino para a filha de Faraó. Aleluia, glória a Deus. A filha de Faraó, ela coloca o nome desse menino que foi tirado das águas de Moisés. Moisés, porque foi tirado das águas. Moisés, porque foi tirado de águas que era para a morte. Moisés, que foi tirado de água que era para a morte. Tem Moisés aqui essa noite que foi tirado de água que era para a morte. Aleluia. Só que as circunstâncias te trouxe a vida. Aleluia, Jesus. Salmo de número 40, a Bíblia vai nos dizer que nós estávamos no lamaçal do pecado. Nós estávamos no lamaçal, mas nós fomos encontrados. Aleluia. Nós saímos desse lamaçal, aleluia, e nós fomos, aleluia, agora somos testificados, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Estávamos em um local que era para a morte, só que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje estamos com vida e de pé perante ao nosso Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos e amados irmãos, quando nós entregamos o nosso próximo dia, o nosso próximo passo ao Senhor, aleluia, nós temos que confiar que Deus tem um plano e um propósito para tudo. A gente começa a olhar agora Moisés, uma criança hebreia, criada pelos egípcios, uma criança hebreia que vai crescer na casa de Joquebede, receber toda a instrução, receber todo o conhecimento, saber quem era o Deus que os hebreus adoravam, que aquele povo